Olá, galera. Aqui é a professora Diana, professora de Física da turma do terceiro ano turno tarde. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com o processo de eletrização, certo? Mas antes de iniciarmos, eu convido a vocês a visitar o nosso canal no YouTube, o JAF Conecta. Vão lá, compartilhem, deixem seus likes e, principalmente, se inscrevam para sempre que uma nova videoaula for postada, vocês serão notificados. Beleza? Então vamos adiante, né? E antes de iniciarmos efetivamente o processo de eletrização, eu trouxe um resumo com alguns tópicos já vistos na aula anterior, né? Para que facilite a compreensão do processo de eletrização. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Toda a matéria é constituída de átomos. Sua constituição é por núcleo e eletrosfera, onde o núcleo é a região constituída basicamente por dois tipos de partículas, que são os prótons e os nêutrons, certo? Isso no núcleo, né? Os prótons apresentam partículas positivas, né? Cargas de partículas positivas. Os nêutrons, né? Tem carga nula, certo? Né? Já a eletrosfera, ela é uma região constituída apenas por elétrons, certo? Os elétrons, pessoal, são partículas que apresentam massa extremamente reduzidas, né? Dotadas de carga negativa e de valor absoluto igual ao dos prótons. Então, quando se fala de valor absoluto, se falam de números, né? Pode ser que tenha o mesmo número dos prótons, porém com cargas diferentes. O próton tem carga positiva e os elétrons têm carga negativa, certo? Passamos aí, então, para corpos carregados eletricamente. Corpos carregados apresentam um número de prótons diferente do número de elétrons, certo? Quando um corpo é carregado negativamente, há um excesso de elétrons no corpo. E quando ele é carregado positivamente, há uma falta de elétrons. Observem, pessoal, que apenas os elétrons estão aí se movimentando. Ou eles estão em falta, ou eles estão em excesso, né? Quando eles estão em excesso, ou seja, quando tem mais elétrons, nós temos um corpo carregado negativamente. E quando nós temos a falta deles, nós temos um corpo carregado positivamente. Perfeito? Vamos aprimorar isso mais na frente. Condutores eletrizados ligados à terra. A gente vai precisar dessa informação lá na frente, certo? Quando um condutor estiver eletrizado positivamente, elétrons sobem da terra para o condutor, neutralizando o seu excesso de cargas positivas, como a gente pode observar aqui, né, nessa primeira figura, tá bom? Observem sempre o cursor, né? Quando o condutor estiver eletrizado negativamente, seus elétrons em excesso escoam para a terra, né? Vai para a terra, certo? Um contrário do outro. E aí também, pessoal, fazendo um breve lembrete sobre o princípio de atração e repulsão. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, né? Se afastam. E cargas elétricas de sinais diferentes se atraem, se aproximam, né? Para explicar essas causas, pessoal, né, dessas interações, podemos dizer que elétrons e prótons possuem carga elétrica de espécies diferentes. Perfeito? Vamos lá à eletrização, né? O que é eletrizar, pessoal? Eletrizar um corpo eletricamente neutro, né? É tornar diferente o número de cargas positivas do número de cargas negativas, certo? O corpo que ganha elétrons, ele fica eletrizado negativamente. E o corpo que perde elétrons, fica eletrizado positivamente. Então, o corpo, quero que vocês percebam e entendam que o corpo, ele vai ou perder ou receber elétrons, certo? Somente elétrons. Quando ele ganha, ele fica carregado negativamente, porque ele ficou com excesso de elétrons. Quando ele perde, ele fica
carregado positivamente. Já que ele perdeu elétrons, ele ficou com mais prótons, que tem cargas positivas. Certo? As cargas positivas, né, ou seja, os prótons, estão no núcleo e não participam do processo de eletrização. Aí um resuminho, né, um quadrinho aqui resumindo, a tabelinha. Corpo que cedeu elétrons, fica eletrizado positivamente. Corpo que recebeu elétrons, fica eletrizado negativamente, certo? Como eu já havia falado para vocês. Temos aí os condutores elétricos. Denominamos condutor elétrico todo meio material que permite a movimentação de cargas elétricas no meio interior, né, no seu interior. Os condutores elétricos mais comuns são os metais, certo? Sempre a gente vai ter como exemplo aí os metais, porque são os mais comuns, né, que se caracterizam por possuírem grande quantidade de elétrons livres, que são os que se movimentam, né? Ou que estão fracamente ligados aos átomos. E aqui nós temos alguns exemplos, né, de condutores elétricos. Isolantes, lá nós vimos os condutores, aqui os isolantes, certo? Denominamos isolante elétrico todo meio material que não permite a movimentação de cargas livres de cargas elétricas no seu interior. Não existe isolante perfeito, pessoal. Qualquer substância pode se tornar condutora de eletricidade. É uma observação muito importante, certo? E aí nós temos alguns exemplos, né, de isolantes elétricos, né, que são bem conhecidos, né? Aqui é a fita chamada de fita isolante, luvas, né? E aqui são capas para fios, tá bom? Então vamos aí ao processo de eletrização, iniciando com uma pergunta bem do nosso dia a dia mesmo, né? Por que quando passamos perto da TV, os pelos do nosso braço ficam em pé? Uma pergunta bem do nosso dia a dia. E a resposta é bem simples, né? Isso acontece por causa do processo de eletrização. Isso acontece por causa da eletrização, né? E nós temos aí 3 processos, certo? De eletrização, que a gente vai trabalhar, vou falar para vocês de cada um deles, que é o processo de eletrização por atrito, por contato e por indução, certo? Iniciando pelo processo de eletrização por atrito, certo? Atritando-se, por exemplo, 2 corpos, que eu chamei de corpo A e corpo B, os elétrons são forçados a passar de um corpo para outro, ficando um carregado positivamente e o outro carregado negativamente, certo? A gente vai abordar isso posteriormente. Para realizar a eletrização por atrito, pessoal, nós devemos fazer 2 observações. A primeira, que os corpos têm substâncias diferentes, certo? E segundo, que estão inicialmente neutros, né? Para poder iniciarmos uma eletrização por atrito, beleza? Veja aqui um exemplo de eletrização por atrito, pessoal. Nesse exemplo aqui, é o mesmo, né? Nessa primeira situação aqui, o que acontece? Esfrega-se vigorosamente o pedaço de lã no tubo de vidro. Então, aqui nós temos o tubo de vidro e aqui a lã nós estamos esfregando um no outro, certo? E tem uma observação importante, que eles têm que estar tendo cuidado de esfregar sempre na mesma região, no mesmo local, certo? O que acontece em seguida, né? Em seguida, separamos os dois e notamos que há entre eles uma força de atração, certo? Isso se deve ao fato de a lã ter retirado elétrons do tubo de vidro, deixando, né, ele eletrizado positivamente, certo? Enquanto a lã ficou eletrizada negativamente, certo? A gente pode ver isso na ilustração. Passamos para eletrização por contato. Observem. Observem aqui, ó. Colocando-se em contato 2 condutores, um eletrizado e o outro neutro, aqui eu chamei de A e de B, e aqui eu tenho um positivo, e aqui eu tenho um neutro, né? O neutro, o número de cargas, o número de elétrons é igual ao número de prótons.
Então, aqui nós temos na segunda figura eles em contato, certo? E na terceira nós temos a separação, né? Após o contato. O que aconteceu? Após o contato, eles vão ficar, o corpo B vai ficar eletrizado, né? Com o mesmo sinal do corpo A, né? Após a separação, após o contato, certo? Olha só, né? O corpo A positivo, como permaneceu positivo, e o corpo B passou a ficar positivo após o contato, tá bom? Nós temos aqui algumas observações, né, sobre o processo de eletrização por contato. A primeira, a eficiência da eletrização depende da natureza dos corpos. Se um dos corpos for isolante, a eletrização será local. Nos corpos metálicos, ela é distribuída uniformemente por todo o corpo. 2. Os corpos adquirem carga de mesmo sinal ou ficam neutros. Como a gente viu no exemplo anterior, foi de mesmo sinal, né? 3. A quantidade total de carga se conserva antes e depois da eletrização. 4. Se os corpos forem de mesmo tamanho, as cargas serão redistribuídas uniformemente. Se as cargas forem de tamanhos diferentes, serão divididas proporcionalmente ao tamanho de cada um. Perfeito? Nós temos aqui alguns exemplos, certo? De eletrização por contato. Alguns não, um exemplo, né? Então, a gente vê aqui, ó. No metal neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Porém, existem os elétrons livres, que eu já comentei, né? Que podem se movimentar pelo metal, certo? Quando aproximarmos um bastão eletrizado, os elétrons livres se deslocam. Neste caso, atraídos pelo bastão positivo, certo? Eles se deslocaram atraídos pelo bastão, né, positivo. O que acontece? Perdendo os elétrons para o bastão, olha aí, ele perdeu os elétrons negativos, percebem que só os elétrons se movimentam, né? Perdeu os elétrons, né, para o bastão. O metal, inicialmente neutro, fica com excesso de carga positiva, certo? E por fim, observa-se o quê? Após o contato, o bastão continua eletrizado positivamente. E a esfera também adquire carga positiva, havendo repulsão posteriormente. Repulsão, se distanciando, né? Certo? Porque um tem carga positiva e o outro também, certo? E por fim, pessoal, passamos a falar sobre o processo de eletrização por indução, né? Na eletrização por indução, o induzido eletriza-se com carga de sinal contrário à do indutor. A carga do indutor não se altera, certo? Você observa que o induzido aqui é o corpo B e o indutor é o corpo A, certo? Após a aproximação, porque na indução não há contato, certo? É apenas por aproximação, né? Após a aproximação, a gente percebe que o corpo A, que é o indutor, continua com carga negativa e o corpo B passou a ter cargas positivas, certo? Aí nós temos também aqui algumas observações sobre o processo de eletrização por indução. Primeiro, é o fenômeno pelo qual um condutor se eletriza pela simples aproximação, olha aí como eu falei para vocês, né? De um condutor já eletrizado, sem haver contato entre eles. 2. O condutor que está eletrizado é chamado de indutor ou influenciante. O condutor que se eletrizou é chamado de induzido ou influenciado. O induzido se eletriza com carga de sinal contrário do indutor, beleza? Nós temos também aqui um exemplo, né, que segue a mesma linha dos outros. Nesse caso, iniciando aqui, pessoal, nesse caso, há contato entre os corpos eletrizados, certo? Não há contato entre os corpos eletrizados. Basta aproximar um corpo carregado, no caso o indutor, né? Do corpo neutro a ser carregado
que no caso é o induzido. Aqui, ó, quando aproximarmos, né? Aqui, ó, quando aproximamos um bastão eletrizado, os elétrons, olha aqui, ó, os elétrons, né, em azul, os elétrons se deslocam. Nesse caso, eles estão sendo atraídos, né, pelo bastão que está com carga positiva, certo? A região oposta, que é essa outra aqui do outro lado, fica com falta de elétrons e com excesso de cargas positivas, certo? Provocando uma separação nas cargas, beleza? Aqui na situação posterior, se ligarmos, então, o induzido por um fio terra, né, um fio à terra, surge um fluxo de elétrons da terra para o induzido, que a gente viu isso anteriormente, certo? Para neutralizar as cargas positivas. O que acontece? Né? Quando a gente desfaz essa situação, a ligação com a terra, né, quando é desfeita, afastamos o indutor, certo? Né? E a esfera, então, vai ficar com excesso de carga negativa, certo? A gente observa que realmente há um excesso nesse exemplo de carga negativa, certo? Finalizando, nós temos essa situação. O que acontece? As cargas, elas irão se distribuir de modo que fiquem afastadas umas das outras o máximo possível, né? Tudo isso, ficam concentradas dentro da superfície, da esfera, certo? Então, a situação final da indução é essa: as cargas elétricas, né, seguindo esse exemplo aí, elas ficam, nesse caso ficou negativo, e elas tentam se redistribuir de modo que fiquem bem afastadas uma das outras. Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre o processo de eletrização por atrito, por contato e por indução. Beleza? Se restou alguma dúvida, já sabe, né? Anota aí que vai ser tudo retirado na nossa aula. Tira dúvidas. Ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.